Oi, o vídeo de hoje tem um assunto bem amplo, mas num contexto geral, nós vamos conversar sobre cansaço, sobre a vida ordinária, sobre correria, mas principalmente sobre a percepção da presença. Eu li uma vez esse livro aqui, ele é do meu pai, é do Max Lucado, eu amo Max Lucado, gente. Deus está aqui. Esse livro me fez perceber que em meio à rotina, em meio a todo o cansaço, em meio a toda a correria, o Senhor permanece sendo presente. Mas é muito fácil se esquecer disso. Eu trabalho, estudo e tenho várias outras atividades para fazer, e a vida em comunhão, a vida na igreja. E talvez você que esteja me assistindo tenha ainda mais coisas para fazer do que eu. E eu tenho percepção, eu tenho consciência de que conforme eu for crescendo, as minhas obrigações vão aumentando. E às vezes eu olho para isso e parece uma onda grande vindo para cima de mim. Porque é cansativo ter sempre muita coisa para fazer. E isso me lembra Marta e Maria. Essa semana eu tava mais cansada que o normal. Eu mudei de horário no serviço e eu ainda não consegui adaptar minha rotina direitinho do jeito que eu fazia antes, sabe? Tipo, ter um momento para devocional, um momento para estudar, um momento para descansar, porque é importante afiar o martelo, e a gente ainda pode falar sobre isso em um outro vídeo. E aí, eu me vi muito cansada, mais do que o normal, sabe? E eu chegava do trabalho, eu só queria dormir. E eu fiquei pensando nisso, e no meio da correria, é fácil você se esquecer que o Senhor está presente, né? Aí domingo, ele usou a pregação para me lembrar de Marta e de Maria. Eu acredito que você já conhece essa história, mas se você não conhece ainda, eu vou pincelar para nos lembrar. Marta, Maria, Lázaro, irmãos. Eles moravam em Betânia e eram amigos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus amava os três. E um dia, Marta recebeu ele em casa e ela queria o servir da melhor forma. E ela ficou com isso tão, sabe, tão forte na cabeça dela, que ela acabou se esforçando demais. E ela serviu o Senhor, mas ao mesmo tempo ela se incomodou com a irmã dela, Maria, que ficou sentada aos pés de Jesus. Talvez hoje você se encontre igual a Marta. Você esteja disposto a ouvir o Senhor e você queira o servir da melhor forma, mas essa busca por fazer o melhor tá te cansando ao ponto de você não conseguir sentar para ouvir o que Jesus tem para falar. E a pregação de domingo na minha igreja falou sobre isso, e eu saí de lá chorando, porque foi muito específico, sabe? Eu acho que é muito específico, independentemente da idade que você tem, você sempre vai ter os seus afazeres. E tem até uma música da Tamires Garcia que diz: os meus esforços não compram Deus. Só que é fácil se perder na rotina de servir ao Senhor. E é até estranho, né? Porque você pensa que você tá agradando Ele, porque eu tô fazendo uma coisa que é pra Ele. Mas sabia que tem como servir a Deus sem ter a presença dEle? Esse é um problemão. Porque é imperceptível, é muito difícil você perceber que você tá se gastando mais do que ele pede e que você tá perdendo a melhor parte. Mas Jesus não deixa Marta no erro. Quando ela vira para ele e pergunta: Jesus, o Senhor não se incomode que eu esteja fazendo tudo sozinho? Peça a minha irmã para te ajudar. Eu vou deixar o versículo aqui, tá? Para vocês lerem direitinho. Aí Jesus vira para ela e fala: Marta, Marta, você se preocupa com coisas demais, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Eu estou saindo desse caminho de Marta, de correria e de o muito fazer. Tem uma frase também de uma música da Laura Sogueles que diz: não é o muito fazer, é o muito se render. Talvez você esteja nisso, de eu tenho que trabalhar, eu tenho que servir ao Senhor, ou você esteja tentando glorificar Ele com a sua própria rotina, mas não esteja conseguindo. Eu quero te chamar a focar no que é o principal, no que é a melhor parte, aquilo que não pode ser tirado. Lembre-se, o Senhor está aqui, Jesus está presente. Eu falei no começo do vídeo
sobre esse livro. E eu acho que eu não contextualizei sobre o que ele fala. Mas o nome é Deus Está Aqui. E esse livro é um lembrete de que a presença do Senhor nos acompanha em nossos dias. De formas simples que às vezes a gente esquece. Mas tem um capítulo específico que mexe comigo de uma forma muito forte. Onde o Max conta uma situação que ele passou com a família dele. A esposa dele estava grávida, ele estava brincando com o filho dele e eles estavam tendo um momento em família super legal e começou a chover muito forte e nisso aconteceu alguma coisa, deu um trovão e de repente os três tiveram uma percepção da presença de Deus. Foi como se, sabe quando você tá na igreja e o louvor começa a ministrar muito forte e aí você sente a presença de Deus de uma forma diferente? Os três sentiram isso. Mas eles não sentiram isso em um culto, eles não sentiram isso em uma conferência, eles sentiram isso na rotina, em uma vida ordinária. Ordinário é o oposto de extraordinário. E é muito legal quando a gente vive uma coisa extraordinária. Eu amo conferência, eu amo retiro, eu amo viagens. Mas a vida acontece nas 24 horas, nos 7 dias por semana, corridos. A vida acontece na escola, no trabalho, na faculdade. A vida está acontecendo. Só que ao mesmo tempo que a vida está acontecendo, o Senhor também está se movendo. E talvez você não perceba, porque as circunstâncias às vezes nos cegam para aquilo que Ele está tentando falar, para aquilo que Ele está tentando nos mostrar. Então, se você não estiver percebendo a presença dEle, eu quero te convidar a pedir ao Senhor que Ele derrame sobre você percepção da presença, para que você não venha deixar Ele, a melhor parte da sua vida, passar despercebido. Porque Ele é extraordinário demais para ser esquecido nos dias comuns. Ele é mais do que aquilo que a gente conhece, mais do que aquilo que a gente entende. Mas Ele quer se revelar a nós. Então, abre o seu coração para que Ele se revele a você. Não permita que a correria te roube daquilo que é eterno. Talvez você esteja tão cansado da sua rotina que tem se esquecido da presença dele. Mas é exatamente você e eu que ele chamou quando ele disse: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha que presente é esse versículo, porque a nossa vida cobra muito de nós temos sempre muita coisa para fazer e isso vai aumentando conforme a idade chega, mas o rei permanece no trono e a vida permanece digna de ser vivida. Olhe com um olhar leve para o que você vive, sabe, sem comparação, sem o peso de ter que fazer tudo perfeito. Você tem que fazer tudo bem feito, como se fosse para o Senhor, mas não deixe isso virar um fardo. Pelo contrário, entregue aquilo que você não está conseguindo carregar sozinho nas mãos dele e peça que ele te ajude a lidar com seus dias difíceis, porque vão ter dias difíceis, a lidar com a tristeza, a lidar com a ansiedade, a lidar com o medo. Ele te conhece tão bem que ele vai saber te ajudar, assim como ele sabe me ajudar e ele tem me ajudado muito a aliviar o cansaço. Então, meu querido coração, não se esqueça de descansar no Senhor. Não se esqueça que a melhor parte não pode ser tirada, mas você pode perder a melhor parte enquanto ela acontece diante dos teus olhos. Então, cuidado. E encontre o seu refrigério no Senhor hoje. É isso. Um beijo, um queijo.